Eu gostaria de partilhar com vocês uma passagem de Lucas, que se encontra no capítulo 9. Uma passagem bem conhecida entre nós. Mas o meu intuito e a minha oração é que dela nós possamos extrair conhecimento. Se calhar alguns pensamentos e algumas orientações que nos possam guiar neste tempo. Se calhar há coisas que o Senhor Jesus nunca disse e que nós as temos como certas. Se calhar essas coisas têm sido para nós mais perturbadoras do que se calhar nos trazerem paz, nos trazerem sossego. E sem mais demora eu passo a ler a passagem e retirar dela alguns pensamentos. Então, Lucas capítulo 9, do versículo 51 ao 58, diz o seguinte: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Olha, há uma outra tradução que diz que em vez que Jesus partiu resolutamente, que diz que Jesus partiu com intérpreta resolução. Isto é, com um objetivo firme, com um propósito certo, em direção a Jerusalém. Se calhar nós, e tendo em consideração que estamos basicamente no início do ano, poucos meses passaram disso, há uma coisa que o povo do Ocidente tem por hábito fazer, que é pegar num caderno, pegar numa caneta e fazer resoluções de ano novo. E lá escrevem que vão lutar e vão perseguir com relutância uma carreira profissional melhor, que vão planear com cuidado umas férias ao longo do ano, que vão fazer isto, que vão fazer aquilo, os objetivos multiplicam-se, as vontades também ganham força, e há uma coisa, devido às circunstâncias que nós vivemos, nós se calhar agora pegamos nesse caderno das resoluções de ano novo, se calhar olhamos para elas e forçosamente nós vamos riscando algumas, se calhar uma carreira melhor fica aquém, se calhar um planeamento de férias se calhar fica aquém, e sucessivamente nós vamos olhando para aquelas resoluções e temos que as riscar, ou temos que as readaptar. E há uma coisa em particular neste texto que eu queria que vocês vissem. Há um homem no versículo 57, há um homem, enquanto que Jesus ia caminhando, ia passando por Samaria em direção a Jerusalém, de maneira a comemorar uma das 3 principais festas judaicas, que era os tabernáculos, Pentecostes e a Páscoa. Quando Jesus ia passando por ali, ele foi abordado por um homem. Um homem que se abeirou de Jesus, se calhar tendo conhecimento dos milagres que ele tinha feito até então, daquelas palavras de sabedoria que ele tinha lançado como um verdadeiro profeta, um verdadeiro filho de Deus. Se
Se calhar ele tinha estado presente no Sermão do Monte, ali sentado, e tinha retido aquele sermão, um sermão mágico, um sermão cheio de sabedoria e de conhecimento. Alguém que tinha pensamentos do alto. Aquele homem abeira-se do Senhor Jesus. Nós sabemos das condições em que Israel vivia. Eles viviam sob uma verdadeira opressão do Império Romano. As condições de vida eram fracas. Os impostos eram pesados. O emprego era escasso. E ele abeira-se do Senhor Jesus. E ele diz o seguinte, ele diz, eu te seguirei por onde quer que fores. Mas o Senhor Jesus responde-lhes desta forma, no versículo 58. E se calhar, dado aquele cenário todo, olha, o Senhor Jesus poderia ter tido uma resposta diferente daquela. Dizem que num cenário deste é um cenário propício para promessas, para se prometer coisas nas quais nós não somos capazes de cumprir. E o Senhor Jesus poderia ter feito isso. Ele afinal era filho do homem, e não há promessa que ele não possa cumprir, não há nada que ele não possa fazer daquilo que diz. E se calhar apercebendo-se que aquele homem estava necessitado de algo maior, e se calhar por trás das palavras que ele disse havia outros interesses. E o Senhor Jesus, conhecendo bem o homem, o ser humano, a alma humana, a resposta do Senhor poderia ir perfeitamente de encontro à necessidade daquele homem. Mas o Senhor Jesus não fez isso. O Senhor Jesus não fez isso. O Senhor Jesus respondeu desta forma, como nós aqui vemos. Ele diz: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Olha, eu acho que esta resposta do Senhor Jesus deve ter desanimado aquele homem. É o custo da verdade. O Senhor Jesus não prometeu nada, não lhe prometeu prosperidade financeira, não lhe prometeu uma prosperidade na carreira. E ele não foi por aí. Ele poderia o ter feito, ele afinal de contas é filho do homem, é filho de Deus. Ao Senhor Jesus nada lhe é impossível. Mas ele deu-lhe esta resposta. E se calhar em tempos de crise nós poderíamos obter respostas mais ambiciosas, que viessem mais ao encontro das nossas necessidades. Mas se calhar o Senhor Jesus ainda dá esta resposta. As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Há um versículo na Bíblia que diz: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E entra no gozo do teu Senhor. Se calhar aquilo que o Senhor requer de nós é que sejamos fiéis. Tão simples quanto isso. Os próprios discípulos, eles assistiram a milagres espantosos do Senhor, a discursos incríveis, oratórias ímpares e singulares que este mundo nunca mais ouviu. Se calhar palavras que eram muito mais do que grandes milagres, sermões que enchiam as almas de muitas pessoas e que as fartavam. Mas também eles passaram por necessidades. Ora, eu não sei quanto a vós, mas aqui no versículo 54, quando eles estavam a passar por Samaria e não estavam a ser atendidos por aquele povo, não estava a ser cortês com eles, porque eles iam resolutamente para Jerusalém. E havia uma divergência
e entre o povo de Samaria e o povo de Jerusalém. Uns achavam que a adoração deveria ser no monte de Samaria. Outros achavam que era em Jerusalém, assim como o Senhor Jesus. Devido a divergências, havia alta rivalidade. E eles não lhes abriram a porta. E os discípulos, a certa altura, eles disseram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para os destruir? Olha, eu não sei quanto a vós. Se o Senhor Jesus tivesse dado carta branca, eu não sei se vocês acham que eles teriam conseguido fazer descer fogo do céu. Olha, eu acho que não. Foi melhor assim, o Senhor Jesus não lhes ter dito para seguir em frente. Eu acho que eles iam ficar mal na fotografia. E esses homens, mais tarde, entenderam estas palavras. Entenderam as palavras do versículo 58 do Senhor Jesus. Olha, João foi exilado na ilha de Patmos. E este homem viveu na solidão, viveu longe da comunidade. Olha, o apóstolo Paulo, ele diz que 3 vezes orou para que o Senhor lhe tirasse o espinho da carne. O apóstolo Pedro foi crucificado. O apóstolo Paulo, mais tarde, também foi decapitado. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, falando acerca da sua enfermidade no estômago, visto que não o conseguiu curar, ele disse: olha, toma um pouco de vinho. Eles perceberam perfeitamente o que o Senhor Jesus disse: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Eles não se agarraram àquilo que o Senhor Jesus não disse. Daí eles terem chegado até ao fim. Bom é o Senhor quando faz milagres, mas bom é o Senhor quando não faz milagres. Eles perceberam esta mensagem. E se calhar o terreno de hoje é propício para lançar promessas, para prometer milagres. Mas o Senhor Jesus continua a prometer a mesma coisa. As raposas têm suas tocas, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E ir mais além do que isto é nos metermos em trabalhos, é ficarmos, se calhar, com a mente e o coração desassossegados, inquietos, porque o milagre às vezes pode não chegar. E isto era a pequena mensagem que eu gostaria de partilhar com vocês. E o meu desejo é que possamos ter isto com clareza dentro da nossa mente. Porque o Senhor Jesus não prometeu essas coisas. E aquilo que Ele requer de nós, acima de tudo, é que sejamos fiéis a Ele. E assim eu acabo esta mensagem com isto. E que possamos reter isto. As raposas têm as suas tocas. As aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É o custo da verdade. E o Senhor Jesus pagou pelo custo da verdade.